E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Deicon Silva. Hoje é dia 5 de maio de 2022. E sim, meus amigos, finalmente as Forças Armadas poderão ser acionadas. O famoso artigo 142 poderá ser colocado em prática. E por que eu tô falando isso? Porque cabe às Forças Armadas a reposição da lei e da ordem. Não sou eu que tô falando isso. É a nossa Constituição, a nossa lei maior. Então, segundo ela, o artigo 142 versa sobre isso. Caberá às Forças Armadas a reposição da lei e da ordem. Então, a harmonia entre os três poderes que funcionam de maneira harmônica e independentes, e caso um se sobreponha sobre o outro ou fuja das suas atribuições constitucionais ou seus limites constitucionais, caberá às Forças Armadas a reposição da lei e da ordem. E eu pergunto a vocês, foi ou não foi o que aconteceu essa semana? Com a ação do ministro Alexandre de Moraes de impor novamente as medidas restritivas a Daniel Silveira, desrespeitando o decreto presidencial que versa sobre a graça, a anistia, o indulto concedido ao deputado Daniel Silveira. Pois é. Ao fazer isso, ao tomar essa decisão de impor a multa e as demais medidas restritivas a Daniel Silveira, o ministro Alexandre de Moraes simplesmente desrespeitou, ignorou o decreto presidencial. Então, de um lado, nós temos a atribuição do presidente, que é exclusiva dele, de conceder a graça, o indulto a alguém, e do outro nós temos a ação de um ministro do STF desrespeitando esse preceito constitucional do presidente da República. Então aqui nós temos um impasse, como bem falou Augusto Nunes ontem no programa Pingo nos Is. E a quem caberá a resolução desse impasse? Às Forças Armadas, ao nosso poder moderador, e eu coloco entre aspas porque não é isso que diz a Constituição de maneira explícita, mas por entendimento é das Forças Armadas a atribuição de mediar esse conflito, né? De reposição da lei e da ordem. E é o que realmente tende a acontecer, salvo outras atribuições aí, né? Outras ocasiões que eu inclusive quero até fazer um vídeo a respeito disso. Tem uma outra saída para essa situação, tem uma outra solução para esse caso, tá certo? Que depende da Câmara e também do Senado, então vou fazer um vídeo só falando sobre isso, talvez mais tarde, talvez amanhã, não sei ainda, mas ainda há uma possibilidade antes que de fato seja acionado o artigo 142, tá? A questão é, o ministro Alexandre de Moraes dobrou a aposta, pagou para ver, porque o presidente Bolsonaro já tinha repetido várias vezes que o decreto seria cumprido. Então ele dobrou a aposta, né? Resolveu pagar para ver, e agora de fato nós vamos ver, né? Não é possível dizer o que vai acontecer de fato, mas o que nós podemos afirmar é que alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o que, mas alguma coisa vai acontecer. E eu aposto as minhas fichas aí de que as Forças Armadas poderão ser acionadas para resolver essa questão, né? Mas aí você me pergunta, Deicon, mas o que vai acontecer, né? Os militares vão lá, vão cercar o prédio do STF, vão tomar o poder, vão fechar o STF, vão pôr os ministros para correr e tudo mais. Não, nada disso, tá, pessoal? Não vai haver uma intervenção militar, né? Primeiro porque isso não há previsão legal. Não há previsão legal ou constitucional para intervenção militar. Eu sei que tem muita gente por aí, gente que se diz de direita, então atenção a essas pessoas. Pessoas que se dizem de direita e que ficam falando em intervenção militar. Intervenção militar, meus amigos, não existe. Tá certo? Intervenção militar é golpe. E eu tô falando isso de acordo com a Constituição, tá bom? Eu não sou um jurista, mas eu sou alguém que lê a Constituição todo dia, que conhece muito bem isso aqui. Não tá escrito em nenhum lugar aqui intervenção militar, tá? Este é o primeiro ponto. Às vezes eu dou minha opinião aqui, mas quando eu trago fatos, como é o caso agora, infelizmente fatos não há ponto aí para interpretação ou para debate, é o que está na Constituição. Eu não estou dizendo que concordo ou não com isso, eu estou dizendo o que está aqui. Intervenção militar não existe, qualquer coisa semelhante a isso é golpe, tá bom? Então, se os militares intervierem e tomarem o poder, isso seria um golpe. Não há previsão legal para, por exemplo, uma intervenção militar com Bolsonaro no poder. Tem muita gente que fala isso por aí, né? Pois é, mas isso não existe, tá? O que os militares podem fazer... Bom, há várias opções aí, mas eles não vão cercar o prédio do STF, não vão fechar o STF, né? Até porque isso também seria inconstitucional, tá? A reposição da lei e da ordem, que fala o artigo 142, são para situações pontuais. Então, primeiro ponto, não foi o STF que desrespeitou o decreto presidencial. Foi o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, se tiver que haver realmente a reposição da lei, será de maneira pontual.
nessa questão, para que o decreto do presidente seja cumprido. Ah, Deicon, então quer dizer que os militares vão prender o Alexandre de Moraes, vão destituir ele? Não. Não, porque a Constituição não prevê essa atribuição para as Forças Armadas. Essa atribuição, de acordo com a Constituição, é do Senado. É apenas o Senado que pode julgar os ministros do STF. Não são as Forças Armadas, não é o Superior Tribunal Militar, o STM, nem nada do tipo. Muito menos o presidente Bolsonaro, que eu vejo muita gente cobrando dele, tá? Então tenhamos isso em mente. Ok? Os militares também não vão cercar o STF ou ir lá com tanques blindados, com fuzil, né? E aquela coisa toda. Isso também não existe, tá, pessoal? As coisas hoje são resolvidas com papel e caneta. Então, se tiver que acontecer algo nesse sentido, o general, o comandante das Forças Armadas, simplesmente vai, sei lá, notificar lá quem tem que ser notificado, por exemplo, o presidente do Senado, né? Por exemplo, olha, Rodrigo Pacheco, Alexandre de Moraes fugiu às suas atribuições, desrespeitou um preceito constitucional, o decreto presidencial, notifique-se, tome atitude, não sei o quê, a atitude dele foi ilegal, enfim, vai ser alguma coisa nesse sentido, se de fato acontecer. Tá bom? Então hoje essa história de ir lá, fechar o Congresso, fechar o STF, cercar o prédio com tanques, com blindados e tudo mais, primeiro que não haveria necessidade disso, né? E segundo que isso não vai acontecer, tá bom? Então espero ter esclarecido algumas dúvidas aí. Eu não estou dizendo que é o que eu espero que aconteça, eu acho que tem uma solução melhor para o caso, tá bom? Eu só estou trazendo aqui fatos, o que pode ou não acontecer. Essa é uma possibilidade real. Você que acompanha o canal sabe que eu não sou de fazer sensacionalismo, clickbait, coisa do tipo, tá? Isso de fato pode acontecer, porque há um impasse e só quem poderá resolver esse impasse agora é as Forças Armadas. São as Forças Armadas, visto que tanto o Senado quanto a Câmara não vão se posicionar de maneira enfática, pelo menos o Senado como deveria, né? Então é isso. Bom, se você não viu, eu recomendo que você veja a minha entrevista no canal Pod Rico, podcast, tá? Foi um bate-papo muito legal ontem sobre segurança pública, sobre a importância da política para o policial militar, né? Então, falamos aqui sobre os candidatos em São Paulo, sobre questões envolvendo segurança pública, mencionamos o futuro governador, que é o Tarcísio, e falamos aí desse contexto da política em São Paulo. Então, vou deixar o link aqui na descrição, também no comentário fixado. Vão lá, interajam, se inscrevam no canal e acompanhem aí o trabalho do nosso amigo Rico, do podcast Pod Rico. Então, curta, comente, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.